O Câmara Notícias está começando. Veja o que foi destaque na semana. Para impedir a disseminação do novo coronavírus, a Câmara de Vereadores adotou uma série de medidas. Verificar diariamente a temperatura corporal de todos os funcionários é uma delas. A Câmara de Vereadores de Bagé vem adotando várias ações para evitar a disseminação do novo coronavírus. A prática de verificar a temperatura de todo o quadro de funcionários, CCs, estagiários e terceirizados tem sido constante. Todas as manhãs, 2 pessoas realizam esta atividade. A febre se refere à temperatura corporal e é considerada normal entre 36 e 37 graus e meio. Acima da faixa normal geralmente indica que um processo patológico está ocorrendo no organismo, como um processo infeccioso, inflamatório ou neoplásico. Além disso, temperatura corporal alta é um dos sintomas da Covid-19. Hoje nós estamos tomando essa medida, de verificar a temperatura de todos os servidores da casa, seja do quadro efetivo, seja ele comissionado, seja ele do setor terceirizado, para que haja um controle. Hoje nós verificamos a temperatura, porque se perceber que ela se aproxima do anormal, do febril, a gente afasta hoje o servidor por segurança não somente dele, mas também de todos que estão em exercício, em atividade na casa. Nós fizemos a verificação da temperatura no primeiro momento, na chegada de todos. A temperatura estando aos 37 graus, é feita uma segunda verificação após 2 horas, para se ver se houve ou não a redução dela. Se normalizar, se baixar, esse 37 foi um limite que nós impomos, se normalizar, se baixar, a pessoa segue no exercício durante o dia. Se subir ou se manter, a gente novamente faz a verificação, mas no caso de subir, a pessoa ela é afastada imediatamente e a gente já encaminha e solicita que ela procure um médico, dá todo o auxílio, todo o suporte, por segurança dela e também de todos os demais. É importante salientar que a Câmara de Vereadores nunca esteve fechada. As atividades estavam sendo realizadas em forma home office. A Câmara ela não está fechada, Hoje nós recebemos as pessoas, atendemos o público. Claro que com todo cuidado, ninguém adentra as dependências da Câmara sem o uso da máscara. Hoje nós temos um servidor que no momento que a pessoa ela coloca o pé dentro da Câmara, ela passa a ser higienizada ali o álcool em suas mãos. Hoje nós temos o acesso de uma pessoa por vez a cada gabinete ou setor, justamente para evitar uma aglomeração, evitar o máximo possível de aglomerar as pessoas. Então está sendo tomado todo o cuidado para atender sim as orientações da OMS, as orientações sanitárias, mas também para não deixar de atender o público, atender a comunidade. Sessão ordinária de segunda-feira aprova projeto e moção de apoio é assinada por todos os vereadores. O projeto de autoria da vereadora Elidiane Lobato, que proíbe a nomeação no âmbito da administração municipal para cargos em comissão e a designação para função gratificada de pessoas que tiverem sido condenadas pelas infrações previstas na Lei Maria da Penha, foi aprovado na sessão de segunda-feira, 6 de julho. O projeto agora espera a sanção do prefeito. Também durante a sessão de segunda-feira, uma moção de apoio ao coordenador da Vigilância Sanitária, Geraldo Gomes, e demais integrantes da equipe foi assinada por todos os vereadores. O documento foi feito pelos vereadores Sônia Leite e Omar Gani. Geraldo e sua equipe foram hostilizados enquanto realizavam o trabalho de fiscalizar aglomerações.
A moção já foi encaminhada ao Poder Executivo. A semana foi marcada pela realização de sessões extraordinárias. 3 projetos foram aprovados. Após a sessão ordinária de segunda-feira, 6 de julho, foi realizado um roteiro de sessões extraordinárias. Os vereadores aprovaram o decreto legislativo que institui a Medalha de Honra ao Mérito, Destaque Melhor Idade, que será entregue anualmente pela passagem do Dia Internacional do Idoso, comemorado em outubro. Cada vereador em mandato poderá escolher um homenageado. A proposta é do vereador Carlinhos do Papelão e de Geraldo Saliba, quando ainda ocupava uma cadeira na casa. Também foram aprovados os projetos do vereador Graziane Lara, que dá a denominação de Cabo José a uma via pública da cidade, e do Poder Executivo, que denomina de Moriá e Ebenezer os residenciais da Zona Leste. O projeto de autoria da mesa diretora, que altera os dias da semana em que são realizadas as sessões ordinárias, ficou em vista com o vereador Luiz Alberto Silva, Chico. O projeto prevê que sessões ordinárias passem a acontecer às segundas, quartas e sextas-feiras. Concurso que prevê a contratação de 3 novos servidores para a Câmara de Vereadores ainda não tem data definida. A Câmara de Vereadores de Bagé iria realizar as provas do concurso público no dia 24 de maio, mas em função da pandemia não foi possível. Uma nova data depende da situação do coronavírus no estado, já que muitas pessoas vêm de outras cidades para disputar as 2 vagas oferecidas no certame. A expectativa que a gente tinha, o nosso primeiro cronograma era dia 24 de maio. E aí, em razão da pandemia, isso aí precisou ser adiado, né? Então, hoje a gente não tem uma data fixa, a gente depende de outros fatores que influenciam nisso e a nossa situação agora é de aguarde. O que está acontecendo agora, a gente está formando é como se fosse uma comissão, assim, mista, que envolve a Câmara, a comissão que acompanha o concurso, o Ministério Público, a Vigilância Sanitária, um poder estadual também, né? E a nossa ideia é a gente reunir representantes de todas essas categorias aí para a gente definir uma data. Por enquanto a gente não tem nada ainda. Uma conversa que teve no Ministério Público semana passada com um representante do MP, a gente tratou que o melhor agora seria aguardar o retorno das aulas, das escolas, e que isso aí seria um bom indicativo de que a gente pudesse tocar para frente o concurso. Então, por enquanto a gente está esperando e não temos essa data ainda. O concurso oferece 2 vagas imediatas para agente legislativo, contabilidade, finanças e pessoal e oficial legislativo, ambos com salário inicial de R$ 1.743,54. E ainda prevê também cadastro reserva. Alguns candidatos veem de forma positiva o adiamento das provas, tendo assim mais tempo para estudar. Eu acho que para a gente como candidato é uma medida positiva, porque a gente vai ter mais tempo para estudar, mais tempo para se preparar, né? E vamos estar preservando a saúde, enfim, eu acho que foi uma boa medida a ser tomada. Autoridades do município anunciaram mais medidas preventivas e as consequências caso a população não colabore para frear a disseminação da Covid-19 em Bagé. Neste final de semana, Bagé passou novamente a figurar como bandeira laranja no controle de risco de contaminação do Covid-19 nos critérios estabelecidos pelo governo do estado. Este fato foi discutido em uma reunião na manhã desta segunda-feira, 6 de julho, entre lideranças das áreas de segurança, saúde e executivo municipal. Um dos motivos é a situação da Santa Casa de Bagé no momento. Hoje nós temos 10 pacientes internados, aliás 13 pacientes, 10 em unidade de isolamento e 3 pacientes em UTI. Tivemos um surto esse final de semana, 14 casos. As cidades da macro-região já estão entrando em contato com a instituição, precisando de leitos da UTI. Hoje à tarde nós teremos uma reunião com o grupo de médicos, chefe da UTI inclusive, com a intenção de abrirmos 14 novos leitos de UTI, obviamente adaptados, especificamente para esses pacientes de Covid, não só de Bagé, como de outras cidades que estão necessitando. Questões estruturais também preocupam você? Não, sem dúvida. A parte estrutural nós já estamos preparados há 3 meses, desde os primeiros casos. Faltava esta necessidade da estrutura que agora
está se mostrando. Então nós hoje sentamos, preparamos as novas escalas de plantão com os profissionais que já estavam de stand-by para esse momento. Infelizmente o momento chegou. EPIs e remédios, que a gente vê no Brasil inteiro esse problema. EPIs a gente tem para mais ou menos uma semana. Vamos precisar da ajuda do governo estadual, governo municipal. Até agora a parte da comunidade está sendo muito importante, os clubes de serviços ou ajudas de grupos, né, com doações. A parte de medicamentos preocupa bastante, porque não é uma necessidade pontual da Santa Casa, e sim até mesmo dos grandes centros e grandes hospitais, onde a gente tem medicamentos para cerca de 15 dias, e com esse aumento de demanda de pacientes Covid, onde Bagé passará a ser uma referência para os pacientes de UTI, é uma grande preocupação. Então, a população, mais do que nunca, atenção, evitar aglomeração, fazer a sua parte. Fazer a sua parte, porque uma vez nós recebendo pacientes de fora, poderemos não ter vagas em UTI para a nossa comunidade. O prefeito de Bagé ouviu as lideranças e determinou novas medidas de controle na cidade, como toque de recolher novamente às 22 horas, mercados fechando às 21 horas e fiscalização rigorosa contra aglomerações e festas particulares ou familiares, podendo inclusive gerar prisões e multas. Agora pode ir preso e nós vamos aplicar multas, vamos fazer o teste de etilômetro, né? Vamos retornar às baladas seguras a partir de quinta-feira. Estão retornando as baladas seguras e vamos intensificar também nessa fiscalização junto com a SMS e o secretário Zeca. E apoio da Brigada Militar? A Brigada Militar tem nos dado um excelente apoio, né? Nós não vamos aceitar festas, né? Nós agora tivemos uma denúncia de uma festa na Mascarenhas, tinha mais de 50 pessoas, e nós vamos começar a prender o dono da festa e os participantes da festa. Isso se estende a festas particulares também? Festas particulares, estou falando em festas particulares. Familiares? Familiares. As medidas têm duração de 10 dias e, caso não estanquem os casos, o prefeito Divaldo Lara considera fazer um novo lockdown. Diante dos novos casos, principalmente do ocorrido no último final de semana, são essas as decisões. O município fica assim pelos próximos 10 dias, ininterruptamente. E a próxima medida, o senhor e a senhora que está acompanhando aí, a próxima medida, se não fizer a sua parte, não usar máscara, não tiver um comportamento social adequado, será o fechamento novamente do comércio de Bagé. Conforme as informações do provedor da Santa Casa, do coordenador do COI, coordenador regional de saúde, da própria secretária de saúde, se não surtir efeito essas medidas o suficiente para estancar a nossa contaminação, nós faremos o fechamento geral do município. Não duvide disso. Então, faça com que a pessoa que está ao seu lado, o cidadão que não está utilizando máscara, que utilize, que respeite. Se não quer fazer por si, que faça pelos outros, porque o momento é disso. Vereadores protocolam anteprojeto para a volta do Hemocentro. Há 7 anos, Bagé ficou sem Hemocentro. Até o ano passado, eram feitas coletas de sangue uma vez por mês. Porém, agora todo o procedimento é feito apenas na cidade de Pelotas. Na manhã de 9 de julho, os vereadores Graziane Lara, Carlinhos do Papelão, João Chardozin e Ramão Elias Teixeira Bogado, o Bocão, protocolaram na Câmara um anteprojeto de lei que tem por objetivo reabrir o Hemocentro em Bagé. A proposta foi encaminhada ao prefeito Divaldo Lara. Eu estou entrando agora nessa grande luta, né, dos vereadores que já estavam acompanhando essa matéria. E eu acho que a sensibilidade do prefeito Divaldo nessa proposição nossa vai ser muito importante e eu tenho certeza que vai ser bem recebido. Além disso, a gente não pode esquecer que há mais de 6 ou 7 anos que nós não temos o Hemocentro em Bagé. Então, nós precisamos seguir nessa luta e trazer para Bagé esse grande incentivo, como vereadores falaram agora aqui, né? O sangue que é perdido e que deve ficar aqui para a cidade de Bagé, para os nossos cidadãos. Também fazer um agradecimento especial à bancada do PTB, uma demanda que eu, o vereador Graziane, a vereadora Lia Regiane e também o vereador Júlio Jardim já vínhamos trabalhando e agora somos o vereador Bocão, o vereador
Chardozinho, e tenho certeza, já com o trabalho com o prefeito Divaldo Lara, dando resposta para a nossa comunidade. Uma coisa que a gente deixou de ter e tenho certeza que em breve a nossa comunidade vai ter e com grande êxito, que hoje a gente pede muito. Primeiramente o prefeito Divaldo Lara e a bancada do PTB, porque prontamente vai encampar junto com nós essa batalha do Banco de Sangue para Bagé, que não era nem para ter saído, mas hoje nós vamos encampar para buscar, felizmente, os adversários antigamente deixaram embora 6 anos, 7 anos atrás, e hoje nós estamos encampando uma luta da bancada, de todos os colegas vereadores, mais o prefeito, para trazer o Hemocentro para Bagé de volta. A gente sabe que não é uma batalha fácil, mas a gente tem o propósito e o perfil de união. A união faz a força e o prefeito Divaldo Lara, o executivo, está junto conosco para retornar o Hemocentro depois de quase 7 anos, né, Bocão? Tu que já vem trabalhando desde o mandato passado e a gente já entrou em contato com ele, estamos encaminhando, tá, o Álvaro aqui, que é a pessoa que faz os projetos de lei, nós estamos encaminhando como anteprojeto, sugerindo a volta, porque não é possível a gente ter que mandar o sangue de Bagé para Pelotas para depois retornar. Então a gente sabe que não é uma batalha fácil, mas que tem que ter empenho e união, porque é para os bagienses. Então, com certeza, o próximo passo agora é mandar o anteprojeto e nós pedir para o prefeito Divaldo Lara enviar como projeto de lei enviado pelo Executivo para a gente poder trazer de novo o Hemocentro para Bagé, que eu acredito que a comunidade tanto merece e precisa também. O Câmara Notícias fica por aqui. Voltamos com um programa inédito na próxima sexta-feira. Os principais fatos da semana você acompanha no Câmara Ligada, pelas nossas redes sociais e durante a programação da TV Câmara Bagé.